Olá pessoal, eu sou Rodrigo Munhoz, sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também vice-presidente para ensino da SBOC. E eu estou participando aqui da cobertura do Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica junto com a Oncologia Brasil. A gente discutiu um pouquinho os avanços no campo de sarcomas no outro vídeo e agora eu vou falar um pouquinho das novidades na área de melanoma. Essa ASCO trouxe resultados aí que não foram tão distintos da prática clínica, a gente de fato não teve tantas novidades como a gente estava habituado a ver no campo do melanoma, mas alguns estudos que trouxeram aí dados importantes para nossa prática diária. Foram 2 estudos em pacientes com metástases cerebrais, apresentados na sessão oral de melanoma. Um dos estudos que avaliou a adição de radioterapia cerebral total ao tratamento cirúrgico ou radiocirúrgico em pacientes com 1 a 3 metástases cerebrais, randomizados então para o tratamento com radioterapia versus observação. Esse foi um estudo que não demonstrou nenhum ganho adicional com a associação de radioterapia cerebral total nesse contexto para esse grupo de pacientes, mas é importante salientar que a radioterapia foi usada num contexto um pouco diferente daquela que a gente está habituado a utilizar no dia a dia. Um outro ponto importante é que foi um estudo iniciado em 2009, ou seja, um estudo que não contemplou a associação de técnicas diferentes de radioterapia, incluindo radioterapia cerebral total, ao uso, por exemplo, corrente de imunoterapia. Ou seja, não é um estudo definitivo e a gente tem muitas dúvidas ainda sobre o papel somatório do uso de radioterapia, seja na forma de rádio cerebral total, radiocirurgia, com as novas terapias sistêmicas que correspondem ao padrão vigente. Um outro estudo foi a atualização do CheckMate 204, com agora os dados da coorte de pacientes com metástases cerebrais. Lembrando que esse foi um estudo que incluiu pacientes com envolvimento do sistema nervoso central e que foram tratados com a combinação de ipilimumab e nivolumab. Os dados da coorte A, ou seja, de pacientes assintomáticos, já eram previamente conhecidos. E nessa atualização, eles confirmaram a alta taxa de resposta intracraniana com a combinação de ipinivo e possibilidade de controle sustentado de doença. Em compensação, os dados da coorte B de pacientes sintomáticos ressaltam que esse é um subgrupo de pacientes com manejo muito difícil. A eficácia foi limitada, com baixas taxas de resposta, ressaltando que para essa população a gente precisa buscar novas estratégias. Como a novidades aí, nós tivemos os dados de 5 anos numa análise combinada de dabrafenib e trametinib, mostrando que, de fato, o uso também de terapia-alvo vem redesenhando as curvas de sobrevida global de pacientes com melanoma. Os dados apresentados aqui sugeriram perto de 35% dos pacientes vivos em 5 anos, tratados com a combinação de dabrafenib e trametinib, e passando de 40% se avaliados somente os pacientes com valores normais de DHL, e esses são dados muito animadores, mostrando que a gente vive, de fato, uma mudança de paradigma no tratamento do melanoma avançado. Foram também trazidos alguns dados de tratamento perioperatório, e aí merece destaque uma análise combinada do uso da neoadjuvância no melanoma. Nós não tivemos estudos de fase 3, mas uma análise combinada de diferentes estudos mostrou que, de fato, a probabilidade de sobrevida livre de recorrência é muito alta, sobretudo naqueles pacientes que atingem resposta patológica completa depois de tratamento neoadjuvante. Então esse é um cenário que vai mudar nos próximos anos do melanoma e provavelmente a gente vai começar a tratar cada vez mais pacientes antes da cirurgia em comparação ao nosso padrão hoje, que é operar e depois submeter esses pacientes a alguma forma de tratamento adjuvante. Mas é importante salientar que estudos de fase 3 nesse contexto ainda são necessários e esses dados ainda não são suficientes para mudar a prática vigente. Obrigado, fiquem ligados aqui na cobertura do Oncologia Brasil e até a próxima.